Foi exatamente encarado como um desafio. E inicialmente duvidei se seria a altura certa para trabalhar com uma companhia tão grande e com uma história tão grande, e eu sendo relativamente jovem e com alguns trabalhos que a maioria das vezes são coreografados com uma equipa que eu conheço muito bem e que de alguma forma conhece o trabalho que eu já tenho vindo a fazer. Vir para um espaço como a Companhia Nacional em que eu não conheço a equipa com que vou trabalhar, foi encarado com um bocadinho de receio. Mas a dada altura também foi, ok, que seja, é uma experiência que eu preciso de ter e que faz sentido, e que eu acredito que eles, como contramolde do trabalho dentro de um universo que eu tenho vindo a explorar, vão funcionar bem, e eu preciso é de arranjar a forma certa de guiar e de chegar ao objeto. Depois veio o Covid e o projeto voltou a ser adaptado, e ainda que tenha conseguido facilmente contornar o conceito, sinto que houve uma limitação circunstancial, que estou para perceber se é uma tensão mais válida ou se eu preferia a versão anterior. Para mim, na verdade, o meu primeiro projeto coreográfico que eu fiz foi na companhia. Foi há muitos anos atrás, no estúdio coreográfico que se fazia na altura. Portanto, voltar agora é especial pelo facto de esta é a minha casa onde eu comecei a minha carreira, e agora decidi parar a minha carreira como bailarino, e então o primeiro trabalho coreográfico que eu estou a fazer é exatamente onde eu comecei a dançar. Portanto, isso tem um peso enorme, e pronto, é muito especial estar aqui a fazer esse trabalho e começar. É quase como começar uma nova fase, começa exatamente no mesmo sítio, e que não sei onde é que vai continuar, mas mas é especial. Pronto, obviamente que para mim foi um bocadinho inevitável voltar àquelas memórias de início de carreira e de pessoas com quem eu trabalhei, e toda aquela história que na altura existia, e obviamente que isso acabou por ser a minha grande inspiração para o trabalho, e depois uma coisa começou a seguir à outra, e pronto, e hoje é um bocado aquilo que eu hoje sou como coreógrafo. Desenvolveu-se desde se calhar daquela altura, porque eu acho que cada coreógrafo é um bocado o reflexo daquilo que o bailarino dançou durante a carreira. Acaba por ter muita influência de todos aqueles coreógrafos com quem já trabalhou, e depois aquilo acaba por se unir e formar a sua própria linguagem. E eu acho que foi um bocado isso, e obviamente, como tendo sido o meu início aqui, acabou por ser inevitável, e por outro lado fácil também de ir por esse caminho, das memórias, do voltar atrás e de ver o que é que se transformou entretanto. Eu tentei encontrar dentro do universo de danças urbanas o que é que faria sentido e o que é que eu gostaria de trabalhar dentro também de um corpo academizado e assente na técnica, na prática do balé clássico. Então foi inevitável trabalhar sobre a ideia de aquecimento, do corpo como uma ferramenta de labor, de trabalho, e que todos os dias precisa de um aquecimento, e que é através desse aquecimento que se transforma. Não é sobre o trabalho, sobre os objetos finais, está tudo sempre no aquecimento. E a partir dessa ideia, como é que um corpo chega a um espaço, se aquece, se transforma esse espaço, se transforma mutuamente entre si, e como é que o espaço lhe devolve isso. E depois peguei efetivamente num corpo que é vertical, que trabalha muito sobre o axis vertical, e estiquei-o. Portanto, a peça começa com esta ideia de um corpo que aterra, portanto que está em salto, e que à medida que se vai enterrando, se vai afundando, porque também vai ficando mais quente e se vai derretendo.
E então há assim um trabalho de footwork, um bocado um DJ set de footwork das danças, e então dá origem assim a um corpus de baile, corpos que acontecem em contexto de baile, desde o baile cortês ao baile de funk, a todo o baile. Eu convidei uma percussionista italiana para fazer o trabalho, e eu queria que o trabalho tivesse um limite, uma recepção meio anacrónica, que as imagens que tu crias são de alguns tempos que não são os de agora, mas estes corpos são os de agora, mas vivem numa prática que é histórica da dança, que se cruzam ao mesmo tempo com este espaço que tenta ser abstrato e que tenta colidir vários espaços e vários tempos. Então, na música, eu tentei encontrar um trabalho musical que pudesse ser atemporal e que tanto pudesse, que não fosse totalmente de agora, porque eu não queria criar uma peça com o cunho da data de agora, do 2021, do corpo contemporâneo. Queria, sim, trabalhar um corpo contemporâneo, mas queria que a música trouxesse esse anacronismo. Então, há uma sensação de música pós-moderna americana, como as aulas de Cunningham ou de Limon antigamente, que eram feitas com percussão. E depois, a dada altura, ainda recua um pouco mais, porque a percussão é muito basal na dança pagã, e numa espécie de xamanismo, e até porque os corpos que entraram em aquecimento entraram em ponto febril e começaram a alucinar. Então existe assim um recuar no tempo e em espaços, em geografias. E pronto, a música acaba por fazer um bocadinho de um papel meio cinematográfico, porque não está colada à coreografia, e acaba por lhe dar um ambiente, sim. Para mim também foi, obviamente, tem ligação com as tais memórias que eu tive, e um dos bailados que na altura me tocou muito, que eu nunca dancei, na altura dançava outros, não estava envolvido naquele específico, de Forsyth, que era o Artifact, e com música de Bach, a partita para violino, e dancei muito Bach na minha carreira, mas nunca tinha coreografado com música de Bach, então acho que chegou àquele ponto, ok, tem que ser esta e tem que ser esta mesmo, porque foi aquela que me tocou mais na altura. Escolhi, entretanto, uma versão de piano, para não ser exatamente a mesma, só que depois quis que essa versão, eu quis que aquilo fosse um bocado transformado para o que temos hoje. E então consegui, através da Sofia, que me sugeriu, o Miguel, e pronto, juntos chegámos a uma versão, uma nova versão, usando aquela versão de Bach, mas transformando para que também acaba por ser aquilo que eu queria transmitir com a coreografia. Incrível, acho que eles são todos muito talentosos. Há uma nova geração de bailarinos realmente muito interessante na companhia agora, e para mim foi sempre muito fácil. Acho que eles estão sempre super abertos a coisas novas, e nunca houve qualquer tipo de problema. Estiveram sempre ali 100% a dar aquilo que eu pedia, mais até, e pronto, muito interessante, e me faz também outra vez voltar atrás, porque na altura que eu entramos foi exatamente na altura que o Jorge Salavisa entrou como diretor da companhia, e que nos trouxe a nós, que éramos um grupo até grande de novos bailarinos que vínhamos do conservatório e não só. E é engraçado que eu sinto também um bocado essa mesma sensação que na altura devem ter sentido com esta nova geração que, pronto, não tenho noção de como é que nós éramos em relação ao que eles são hoje, mas acho interessante ter essa nova geração que começa a crescer no mundo da dança, e que acaba por ter depois muita gente que está ali pronto para trabalhar com elas, e ser engraçado de eu estar agora nesse outro lado, da pessoa que está a usufruir desses bailarinos, e de tentar
fazer o trabalho sobre eles, que na altura se calhar também aconteceu e aconteceu muito connosco. Tem sido intenso para mim e para eles, mas o elenco que acabei por ficar é um elenco muito diverso também, que senti que tinha necessidades particulares ou tinha características particulares que eu queria ampliar e que havia um tom coletivo que eu precisava de achar também. E eles são umas máquinas de trabalho. Fogo, é incrível como é que de manhã eu passo na aula e eles estão a fazer clássico e algumas em pontas, e depois chegam cá e calçam os ténis e recebem uma informação que não têm contacto. E também, cada dia, tentar perceber que é um acumular também de cansaço e de esforço que tem de ser gerido. Então é uma negociação muito bonita também. E tem sido bom encontrar um sítio onde eu não sou demasiado distante deles e, portanto, eu tento envolver-me no que eles estão a fazer também, perceber o cansaço deles é o meu cansaço e encontrar aqui uma negociação e um processo de criação que não sei, que eu não sinto que eu esteja de fora e que eles estão dentro. É quase como se eu estou com eles e eles estão cá fora também e trocamos ideias e trocamos... eu peço para eles verem também coisas de fora, portanto há assim uma troca boa. Portanto tem sido bom, tem sido duro, e acho que pouco tempo, mas bem. A estrutura externa eu diria que é muito semelhante. Eu tenho vindo a trabalhar uma fase de pesquisa distante entre si, em várias residências, fazer alguma recolha bibliográfica e de referências a outra fase, depois uma terceira fase começo a ir para o estúdio com essas recolhas e finalmente encontro um processo que se desenrola até à estreia. Neste aqui aconteceu isso, mas eu acho que existem sempre variáveis novas nos processos em questão, mas passam sempre por uma fase de pesquisa de mesa e depois uma fase de prática e de distanciamento também das residências com corpo e depois finalmente, depois do material começar a estar bem desenhado e os quadros estarem já alinhavados, ou seja, a peça tem de seguir isto e depois tem de ir por ali para, pronto, é começar a encontrar o vocabulário e o léxico e a decorá-lo e a sistematizá-lo, até ao ponto de depois se voltar a sabotá-lo todo. Assim, na verdade, eu cheguei à conclusão por acaso agora, porque normalmente, enquanto bailarino ao mesmo tempo e coreografando ao mesmo tempo, aliás, foi uma dessas razões que eu decidi, ok, eu acho que está na hora agora de deixar a dança para trás, para ter assim 100% de foco na coreografia. E pensava sempre, adorava estar agora tipo 100% para este trabalho e ter acordado de manhã só para pensar naquilo, vir para o estúdio só trabalhar naquilo, perder tempo, experimentar, se calhar estou uma semana a trabalhar nisto, na semana seguinte já não vou usar nada. Porque normalmente era sempre a corrida de estar se calhar no ensaio porque tenho que estar a dançar qualquer coisa ou até numa criança ou de outro coreógrafo e depois de repente estar aí para outro estúdio a fazer o mesmo e aquilo era um bocadinho intenso e difícil. Só que cheguei à conclusão que na verdade não... São um bocadinho mais assim, quase last minute. As coisas começam a entrar e ouço muita música e as ideias começam a aparecer, mas percebi que tempo a mais não sou de ficar a perder tempo, de tipo ficar ali a pesquisar. Não, acho que sou mais to the point e realizei isso agora, percebi-me que realmente não, afinal, não preciso assim... Quer dizer, claro que estou a usufruir exatamente nesta vez de estar aqui 100%, não ter mais nada além disto em que pensar. Mas em termos de trabalho, acho que gosto de ir ao caminho que tem que ser e depois até tive agora um pequeno incidente, tive que estar quase uma semana sem poder cá vir, então aquilo ficou assim um bocado ok. Então quando cheguei, tipo, não tinha tanto tempo como pensei que tinha, então teve que ser tipo to the point e
E pronto, eu acho que na verdade não mudou muito do que eu costumava ter antigamente. Acho que é essa a minha maneira de trabalhar, é ir diretamente ao assunto. Não sou para a dança, mas espero que esta pandemia desapareça rápido para nós começarmos a ter aquela liberdade que costumávamos ter até agora. Embora, por outro lado, acho que o facto de termos que encontrar novas soluções, e é engraçado como nós tivemos que criar estas duas criações sobre certas restrições que não podemos ultrapassar, mas por outro lado acabou por ser um grande desafio para mim e provavelmente para ti também, porque eu, por exemplo, eu acabei por até ter sorte de ter alguns duetos, porque pessoas que vivem juntas que pude usar, mas eu normalmente gosto de fazer esse trabalho de dueto. E lá está, o facto de nem sequer poder experimentar na pessoa e tocar e dizer que eu quero que seja assim, já foi um desafio. Mas lá está, acabou por ser para nós, eu acho que um diferente, e acho que consegue sempre tirar qualquer coisa daí. Agora, pronto, esta peça ganha por isso, porque foi feita sob estas circunstâncias, mas obviamente que espero que não seja o futuro da dança e do mundo, quer dizer, que precisamos de voltar à normalidade, precisamos de ter o nosso público que vem sem restrições, de ter um espaço entre eles para virem, precisamos dançar e ter à vontade e pronto, é esse o futuro da dança que eu desejo, que voltemos ao normal e que continuemos a crescer. O futuro da dança apetece-me ir do micro ao macro, então apetece-me voltar a tocar. Tive imensa falta das massagens, de poder experimentar a afetividade e a intimidade no espaço de trabalho, e o facto de haver uma barreira física impôs uma barreira social e uma barreira de relação. E por mais que as palavras queiram chegar, elas não chegam às vezes onde os corpos se podem encontrar. Depois desejo que os clubes e os sítios de dança voltem a abrir, porque a dança só existe no encontro, existe na academia, existe na universidade, existe no estudo, mas ela existe muito no lugar social, e neste momento não haver sítios para dançar é não haver sítios para que se faça a história da dança também. E, portanto, que se abra rápido os clubes e que a pandemia consiga ser resolvida, mas para a dança faz falta cultura de estar, cultura de sair, cultura de encontro de diferentes corpos, de diferentes sítios, de lugares, colisão da música com a roupa, com o fashion, com o que quer que seja, que potencia a dança a se ir transformando e a se gerar onde ela sempre se gerou. E a nível macro, desejo que em Portugal a dança possa conseguir um lugar de maior apoio, de maior financiamento, que eventualmente se desenvolva um centro coreográfico finalmente em Portugal, que o estatuto de artista intermitente aconteça e que o freelancer deixe de ser tão precário como tem vindo a ser. Portanto, eu acho que estes são os meus desejos para a dança e o futuro. Muito obrigado. Obrigado.